Nos anos 2006 e 2007, a rádio de notícias Band News FM pediu que o escritor e jornalista Manuel Carlos Caran escrevesse uma crônica por semana. Foi assim que surgiram as Crônicas de Alhures do Sul, lidas pelo próprio Caran no fim da tarde de toda segunda-feira. Eu sou Bruno Caran, filho do autor, e trago nesse podcast algumas crônicas e curiosidades sobre elas. 3 de dezembro de 2007. Eu sou Bruno Caran, filho de Manuel Carlos Caran. Uma frase que, na minha opinião, descreve meu pai é a abertura do seu segundo livro, O Impostor no Baile de Máscaras, de 1992. Nota de cabeça de página. Arranquei do dicionário a palavra paixão. Carrego comigo. E agora, mais uma crônica de Alhures do Sul. Um jogo infantil na idade adulta. Eu era parceiro do amigo Clayton Taborda. Foi no elevador do prédio dele. 2 ou 3 pessoas ouviram uma história com tiroteio, marcas de balas nas paredes do corredor do 5º andar, cheiro forte de pólvora. Uma história de polícia e bandido. Se fosse a notícia no jornal, pingaria sangue da primeira página. A nossa conversa era detalhada, dramática. Impossível não ser ouvida pela plateia do elevador. Mas certos detalhes eram surrupiados, criando curiosidade. Vamos lá, sem modéstia, criando suspense. Aproximava-se a hora do desenlace da história. Porém, o elevador parou. Nós saímos com a história em andamento. A audiência no elevador ficou sem o final. Talvez isso explique algumas das minhas crônicas. Salve, salve, eu sou Bruno Caran. Estamos aqui para mais um episódio do podcast das Crônicas de Alhures do Sul. Para comentar comigo essa crônica de hoje, eu tenho uma presença mais do que ilustre. A pessoa que trouxe o Caran de volta para os palcos de teatro. Já quero deixar aqui gravado mais um agradecimento para essa atriz, diretora, iluminadora, agitadora teatral, cultural, de todas as formas que a palavra agitar possa ter significado. Tenho aqui minha grande amiga Nádia Naira. Oi. E separei essa crônica pelo seguinte: além de ela ser teatral, né, ela tem muito nítido o bom humor e uma certa dose de sarcasmo do Caran. Tem muito mais que bom humor e sarcasmo. Ele é um sacana, né? É um grande sacana, porque ele vai produzindo a curiosidade, ele vai deixando a gente com vontade de saber mais, o detalhe do detalhe do detalhe ali, né? Ele cria o suspense e sai pela porta. Mas qual que era o final? Não tem final. Deixa a gente no ar, né? É maravilhoso. Eu acho que essa crônica não explica só crônicas do Caran, explica o jeito dele jogar. Ele começa falando, né? Um jogo infantil na idade adulta. O Caran jogava, esse era o verbo do Caran, né? O verbo do Caran não era escrever ou falar. O verbo do Caran era to play. Era jogar. Play em inglês pode ser peça de teatro, pode ser tocar um instrumento, pode ser várias coisas. Brincar. Esse era o verbo do Caran, to play. E esse jogo, ele é constante, ele depende sempre de você, espectador, de você, leitor, de quem está do lado de cá. Entrar no jogo. Ele não joga sozinho, ele joga com você. Então, essa é realmente uma maneira muito legal de descrever a forma que ele viveu o pensamento artístico, né, literário, teatral, de como ele pensava as coisas mesmo, de que a vida é esse suspense, de que não tem que resolver, né? Tem que deixar no ar mesmo, tem que Isso me lembra o Inviável, que ele fala que ele só tem meio, não tem começo, não tem fim. Ele só tem meio, e isso é muito bacana, né? E tem muito a ver com o pensamento que a gente hoje tem defendido e falado, né? É que não existe fim. A gente só está no meio, a gente está recomeçando, a gente está... É um pensamento muito contemporâneo esse. E se a gente pensar que o cara já não está aqui com a gente há 17 anos, quase 18, e ele já pensava dessa maneira enquanto ele tinha 40 anos, quer dizer, esse pensamento dele já era muito à frente do período em que ele estava. Porque essa ideia de não tem fim, não tem começo, tudo é o meio.
É esse jogo, eu estou jogando. Não vai acabar uma partida? Vai acabar. Mas depois da partida tem prorrogação, depois da prorrogação tem pênalti. Tem outra partida. Tem outra partida. Falando do mundo futebolístico, do qual o Caran também era muito adepto, né? Sim, a ideia sim. dessa partida, desse lugar do jogo, né? O teatro é o lugar do jogo, a música é o lugar de jogar, como você falou, o futebol, o esporte é o lugar de jogar, a vida é o lugar de jogar. Porque a gente não ensaia, mesmo que a gente tente, a gente pode até pensar, estudar um pouco, ler umas coisas, mas na real a gente não tem como ensaiar. É tudo no improviso, né? Como a gente tá aqui agora conversando. A gente leu tudo, a gente viu muita coisa, mas a gente vai improvisar essa conversa, Sim. né? Então acho que isso, essa crônica especificamente, além de trazer um elemento real, que é o Clayton, por exemplo, que eu não sei quem é. Pelo que eu lembro, ele era cinegrafista, se não me falha a memória. Trabalhou muitos anos no Canal 12 com meu pai, eu acho que foi isso. Mas de verdade não importa muito quem é o Clayton Taborda. Mas ele nomeia o Clayton Taborda. É um amigo de infância, né, um parceirão. Mas poderia ser o João José, né, o Antônio Carlos. Só não poderia ser o Manuel Carlos, porque daí seria ele mesmo. Ou poderia. Ou poderia, ou o Carlos Mel. Uhum. E aí eu queria chegar em... Da onde vem Carlos Mel? Da onde vem Carlos Mel? Sexta-feira da semana passada. Explica pra quem tá ouvindo o que é Sexta-feira da semana passada. Sexta-feira da semana passada é um pequeno livro do Caran, que foi lançado em 1972, mais ou menos, acho que 72, 74, não tenho bem certeza, pela Fundação Cultural. Era um livro pequenininho, e ele narra as aventuras de um personagem. E lá já está o embrião do pensamento do Caran, assim. Já tem ali esse enrodilhar, já tem essa cobra que morde o rabo, ela já está lá. Então você fica dentro da latinha de fermento, vendo o desenho. Dando voltas. Dando voltas. Eu te contei como é que eu achei esse livro? Não. A Kátia Kertzmann, que foi casada com meu pai há muitos anos, um dia ela me telefona, manda uma mensagem: Bruno, tem umas coisas do teu pai aqui em casa que se você puder levar, eu tô reformando aqui, né? E acho que você vai gostar de levar essas coisas e tal. Eu falei, claro. Eu fui na casa dela e achei um pacote com um monte de livrinhos pequenininhos. Aí eu olhei, sexta-feira da semana passada, Manuel Carlos Caran. Eu falei, hã? Abri, comecei a ler, eu falei, Kátia, o que é isso? Ela disse, esse é o primeiro livro do teu pai. Eu falei, como assim? É maravilhoso. Foi reeditado agora, pela Arte Letra, uma edição linda, inclusive. E eu acho que ali já tem tudo que o Caran vai fazer depois. O embrião tá ali. Tá ali, da literatura, né? Sim. Que claro, o Caran escreveu antes teatro, já tinha, né, uma escrita ali, já tinha uma dinâmica da palavra, mas quando ele começa a fazer literatura, quando ele deixa o teatro para realmente fazer literatura, ele já tinha escrito coisas, obviamente, mas esse livrinho tem nele o jogo, já tá lá, a regra do jogo que ele vai jogar a vida inteira tá lá. É muito legal de ver, assim. Eu acho que esse livro é importantíssimo para todo mundo ler. Para quem não tiver, assim, o desejo de se jogar na aventura inteira, que é ler Caran do começo ao fim, que ele está escrevendo as mesmas coisas, e essa era uma coisa muito legal. Quando eu descobri o título desse livro, que ainda não foi publicado, mas que será Mesmas Coisas, eu perguntei, cara, o que você está escrevendo agora, né? O que está vindo? Falou, tem várias coisas, tal, mas no fundo eu estou escrevendo as mesmas coisas. Como assim, cara? Como que você está escrevendo? Eu peguei as mesmas histórias e estou reescrevendo. Como assim, cara? Não, é porque eu sempre escrevi a mesma coisa. No fundo, é o mesmo livro. E no caso do Caran, isso não é só uma maneira de dizer. Isso é real. O Valêncio Xavier fala que ele escreveu um livro só, em volumes diferentes. Exatamente. E isso é talvez um dos maiores elogios que se possa fazer para um escritor. Em que ele não desiste do jeito, da forma, da maneira, da pesquisa. Os assuntos podem até variar, os personagens podem variar, mas no fundo ele está fazendo as mesmas voltas. E o Mesmas Coisas é um exercício de linguagem incrível, 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 em que você vê ali a maturidade de um escritor mesmo.
né? Quando ele começa a fazer as descrições das fotografias, ou quando ele começa a reescrever uma mentira, né? Que não é uma mentira. Ele fala, é uma mentira ou não é uma mentira? Eu estou mentindo ou não estou mentindo? É ficção ou não é ficção? E essa pergunta do Manuel, se é ficção ou se é realidade, que ele faz pra gente o tempo inteiro, é isso que ele está jogando, é com isso que ele está jogando, né? Essa descrição aqui dentro dessa crônica, essa brincadeira dentro do elevador, 2 amigos contando uma história que é real ou não, é uma história policial ali, né? Eles estão inventando na hora, foi um filme que eles acabaram de ver e eles estão narrando esse filme, não importa. Tem 2 ou 3 pessoas a mais no elevador. Quer dizer, essas pessoas são o público. Plateia. E isso é muito legal, porque eles estão de propósito contando essa história cheia de detalhes para aquela plateia, estimulando aquela plateia, que é o que o Caran fica fazendo com a gente o tempo todo. Eu digo que é impossível ler Caran. É igual bis, você tem que comer mais uma. Você come um, você tem que comer outro. Eu lembro tem uma outra crônica que a gente falou aqui, que é a crônica do As, né? Que meu pai, ele conta que quando tinha alguém jogando baralho, ele cortava o baralho no meio e vou tirar um As. E mostrava para todo mundo. E quase nunca saiu o As, né? Mas quando saía o As, nossa, caramba, como é que você fez isso? E tem uma outra história de baralho que a gente já comentou aqui. Grande enganador. Que era a história do jogo de caxanga. Caxanga não sei o que é. Então, eles pegavam um baralho, dividiam em 2 pessoas e começavam a jogar, né? E descartavam coisas aleatórias. E faziam joguinhos. A regra se descobre jogando, né? Você faz a regra jogando, no meio do jogo. De repente alguém falava caxanga. Caxanga pra cá, caxanga. E as pessoas começavam a olhar em volta. É um espetáculo teatral. É uma performance. E daí de repente alguém jogava uma carta e falava, né? Todo cheio, caxanga. Aí outro jogava uma carta de ouros, caxanga real, ganhei. E aí alguém, como é que vocês jogaram isso? Não interessa como é que... E não tinha regra nenhuma, era só finalizar com o caxanga e o caxanga real. Performance. Essa era a regra, na verdade, já tinha a regra, né? Já tinha. Essa é a performance, é maravilhoso. E se eu começar a contar as descobertas, né, dentro dele, assim, da literatura dele, é muito interessante a minha relação. Eu comecei lá no Bolacha Maria. Na verdade, eu comecei no Impostor no Baile de Máscaras e logo em seguida no Bolacha Maria. E o Bolacha Maria é um livro que não é estruturado como um romance. Ele não tem, se é que é possível, começo, meio e fim, né? Ele é todo quebrado, você tem que se esforçar muito para entender onde ele está querendo ir, como ele está querendo ir nos lugares. E é possível ler só um pedacinho, né? É igual aqueles manualzinhos que você abre, assim, lê o pensamento do dia. O Bolacha Maria, para mim, era um pouco isso. Você abria e podia ler 2 ou 3 pequenas crônicas, pequenos contos. O que o Bolacha Maria tem para me dizer hoje? Hoje, exatamente. Isso. Aí você ia lá e encontrava uma coisinha. Era sensacional, assim. E era um labirintinho próprio. Aí eu caí no Encrenca. Encrenca. Que é uma encrenca. E assim... É esse labirinto legal que eu acho do Caran, assim. Aqui, né, quem tá ouvindo os episódios, né, vai perceber que todos nós temos relações com o Caran e que todas elas não são a mesma, porque nós entramos por portas diferentes no mesmo labirinto. E a gente vai se encontrando e vai se reconhecendo lá dentro, cada um fazendo a sua conexão, porque não tem um jeito certo de entrar pelo Caran, ou um jeito regular, ou não é uma linha reta. Ele é muito circular. Para mim, o melhor termo é o labiríntico mesmo. Porque a gente vai se encontrando ali, né? Não tem jeito. Labirintos caranianos. Labirintos caranianos. Crônicas de Alhures do Sul é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realização: Editora Arte e Letra. Produção: Cris Nagel. Mediação literária: Carla Vittini. Captação de recursos: Sauí Responsabilidade Social. Incentivo: Universidade Positivo e Colégio Positivo. Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Captação e edição de áudio: Alex Barbosa, Insólito Produções. Este e outros episódios estarão disponíveis no Spotify e YouTube toda segunda e quarta-feira.